27º capítulo, O Caluniador. De qual livro? Desse aqui, ó, Os Mensageiros. É um capítulo voltado, focado para a gente trabalhar uma palavrinha que a gente ouve muito aqui na Terra, o perdão. Você já perdoou alguém? Será que se você não pediu perdão ou você quis ser perdoado, será que algum dia isso vai acontecer? E como é que isso acontece? Essa é a questão. Bom, vamos lá então. O André Luiz, junto com o Aniceto, eles visitam uma construção isolada, né? E chegando lá, eles conhecem uma entidade chamada Paulo, que sofria. Meu Deus, muito doente, chorando, sofrendo, tudo por conta das suas atitudes. O André Luiz, não sei se vocês se lembram, no início do livro, é dado a ele a possibilidade dele abrir a visão, isso é, dele ver na entidade, ele consegue ver a história que acompanha a entidade. E aí quando ele amplia essa visão, ele vê justamente Alfredo e Ismália. Eles estavam se movimentando. Ele consegue ver também mulheres, homens, né, que estão perseguindo o Paulo e blasfemando com ele, xingando ele, falando palavras de baixo calão, acusando ele de uma série de coisas, e o Paulo sempre correndo. O Aniceto conta que o Paulo, por incrível que pareça, arruinou a vida do Alfredo e da Ismália no seu convívio familiar. Ele chegou a colocar fofoca, a colocar maledicência, a colocar ciúme. E aí, em determinado momento, o que acontece com ele? Ele desencarna e volta para o plano espiritual. Bom, como ele tinha tentado acabar com esse casamento, né? Por incrível que pareça, quem vai tomar conta dele lá do outro lado é a Ismália. E aí no livro eles contam que tem fases para você receber essa entidade, receber a pessoa, né, que tomou essas atitudes, porque lá na espiritualidade ela vai trabalhar com a consciência dela, né? Tá certo que tinham mulheres, tinham homens que estavam lá falando impropérios para ele, outras entidades, né? Mas tem a nossa consciência, e da nossa consciência a gente não pode fugir. E aí ele está sofrendo muito, ele está com rancor, ele desencarnou com muito ódio. Quando ele chega do outro lado, ele acorda, ele fala: meu Deus, o que é que eu fiz com aquele casal? Eu não poderia ter feito isso. E aí a Ismália começa justamente a trabalhar. Porque tem um trabalho com isso. Não é só chegar lá e falar para a entidade: olha, muda aí o teu, a sua visão das coisas, muda aí o que é que você está sentindo. Não, muito pelo contrário. Você tem que trabalhar, né? E aí a Ismália chega e vai contando para o André Luiz quais são os passos que tem que tomar, né? Então a primeira coisa, né, é a reconciliação, né? Ele chega lá, o Paulo chega assim, inimigo da Ismália e do Alfredo. Então eles começam a montar com ele esse processo de reconciliação. Depois, quando se reconcilia, que isso é, que ela demonstra para ele que ela não tem nada contra ele, apesar dele ter feito, dele ter falado e feito algumas coisas, ela começa a mostrar para ele um sentimento de caridade, né? Lembram daquela caridade que a gente estudou, que tem a caridade material e tem a caridade moral, que Kardec tanto nos falava? Pois é, aqui a Ismália ela começa a trabalhar aquela caridade moral. Bom, tem a reconciliação, tem a caridade, o sentimento de caridade, agora a gente entra no sentimento de piedade. Isso é,
Eu não vou culpar você pelo que você me fez. Eu não vou apontar o dedo para você a toda hora e vou dizer que você é meu inimigo. Eu não vou dizer para você, falar para você que eu não gosto de você por conta das suas atitudes, por conta das suas ações, por conta das suas palavras. É assim que a Ismalha trabalha com ele. Ela vai lá, se reconcilia, tem um sentimento de caridade, tem um sentimento de piedade e, por final, o que, que ela faz? Ela vai lá e trabalha a simpatia. Isso é, a gente é irmão, a gente é filho do mesmo pai. Então, se você fez alguma coisa errada, eu te perdoo. E essa é a íntegra desse capítulo, é justamente como trabalhar o perdão. E a Ismalha trabalha isso assim divinamente e mostra para o André Luiz como ela e o Alfredo perdoaram o Paulo. Ok? Agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam disso? Vocês já perdoaram alguém? Já foram perdoados? Vai se preparando, porque esse tipo de coisa a gente faz aqui na Terra, mas a gente também tem que fazer lá na espiritualidade. Agora eu queria ouvir vocês. Por favor, manifestem-se, falem, escrevam alguma coisa aí, manda um áudio aí. Quero ouvir.